Boa tarde. Eu acabei de gravar aqui, continuei rezando, aí Deus falou que eu esqueci um pedaço. Então tem que voltar e falar mais esse pedaço. Quando você vai entender uma profecia, também, ela nunca vem sozinha, né? Ela é um pensamento de Deus em continuidade, vamos chamar assim, né? Como vem na palavra, né? Vocês vão ver. Eu já te falei e eu vou continuar, eu vou te voltar a falar, e quando isso acontecer eu vou falar mais. Quer dizer, é um encadeamento de coisas e revelações e afazeres, mudança de conduta, geralmente, que deve ser feito e colocado em prática, né? Então, tentar pegar uma profecia e interpretá-la para ver o que Deus está falando somente nela é muito difícil e dificilmente você vai entender. Porque, primeiro que Deus ele fala de uma forma diferente, complicada, às vezes usando metáforas, às vezes linguando figuras de linguagem, né? Figuras e coisas que você não vai compreender, você tem que parar e rezar sobre aquilo e ver a revelação que ele vai te passar, né? Para que aquilo você consiga começar a compreender. Ou seja, só quem entende as palavras realmente que Deus está falando é aquelas pessoas que são espirituais, né? Ou seja, vivem uma vida no Espírito, é bom bem dizer isso, conduzidos pelo Espírito Santo, que a revelação ela é continuada. Deu para ver a diferença? Eu posso pegar a palavra ali e sair falando sobre ela horas, mas tudo na minha cabeça né? Não adianta muita coisa, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é uma revelação. A profecia é uma revelação. O próprio Deus, o nosso Deus, é o Deus que se revela. Então, há que ter essa necessidade de entendimento dele. Eu já entendi que, para o nosso entendimento melhor de Deus, muitas das vezes ele fala de trás para frente. O plano dele é de trás para frente. Tem muita coisa que é o contrário, né? Por exemplo, como Deus ensinou o seu povo a escrever. Já perceberam isso? Uma curiosidade. Nós, ocidentais, escrevemos de frente para trás, não é assim? Né? Mas se você pegar os escritos antigos, como Deus ensinou aos patriarcas a escreverem, era o contrário. É de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Fica uma, né? Começa a pensar. Tudo tem um porquê, um para quê, né? É só para a gente começar a tentar compreender estas palavras. Quando vier a profecias, tenta ver o encadeamento das palavras. O encadeamento até quando você vai tirar a palavra de Deus, vai ler, às vezes você tira uma vez só, tal, você vê duas ou três, você tem que ver aquilo conforme é uma historinha. Deus está te contando uma historinha para que você consiga entender, porque a sua mente não é capaz de perceber aquilo que ele está falando. Então ele tem que contar uma historinha para que você compreenda aquela historinha e veja o que você deve fazer ou quais serão os próximos acontecimentos. Ok? Então, que nem eu fiz um vídeo aí, né? Que primeiro Deus falou que ia ter a peste. Aí ok, entendi. Aí depois ele falou que ia ter a fome. Entendi. Aí depois ele falou que ia ter a peste e a fome. Falei, entendi. Aí depois ele falou que ia ter a peste, a fome e a guerra. Ah, entendi. Então vai ter os três. Aí depois ele falou que isso vai ser ciclos disso. Ou seja, quanto tempo você acha que eu demorei para entender isto? Foi um tempinho, né? E nós estamos começando a viver o tempo da guerra, né? Já temos peste por aí tudo, temos outras aparecendo, né? Aí já temos fome em vários lugares do mundo, cada vez aprofundando com as secas, com falta de produto em muitos locais, e agora nós estamos entrando no tempo da guerra, né? E Nossa Senhora está falando isso, né? Não esquece, eu estou falando aqui. Nossa Senhora está falando aí, né? Deus foi uma revelação para mim, mas Nossa Senhora tem falado nas suas aparições. Toma cuidado, que nós estamos nesse tempo,
Então a gente sabe que vai vir uma guerra agora forte. Então, mas não é esse o tema, vou voltar ao tema, né? Então nós temos que ver o encadeamento das palavras, né? O encadeamento da história que Deus está se revelando para a gente, para que a gente compreenda, ok? Ai, meu Deus, como é que é isso? Como é que deixa de ser tal? Vamos, é o que eu gosto de falar também, né? Eu gosto muito de Nossa Senhora, né? Eu vejo diversas aparições dela, estudo muitas delas para compreender, mas se você parar e ler apenas uma, você não vai entender. Não vai entender o que está. Você vai entender algumas coisinhas, mas não o grande quadro, aquilo que Deus está querendo mostrar. Então, para você entender as aparições de hoje de Nossa Senhora, você tem que voltar lá em 1847. Aí ela começa lá em Lourdes, La Salette, e ela vai crescendo, né? Tem toda uma hierarquia de acontecimentos e aparições. Aí depois vem lá Fátima, aí depois vem Garabandal, aí vem depois se você pode pega Escorial também, tem outras, tem várias grandes aparições, né? Já falei Garabandal. Depois agora Medjugorje, mais recentemente outras, né? Eu não gosto de falar muito de aparições que ainda são muito novas, porque eu tenho que estudar e ver os frutos dela, né? Mas se você pegar essa linha de revelações que Nossa Senhora vai mostrando, você vai entender o que ela está dizendo. Não tem nada de novo debaixo do céu. O Senhor vem falando forte desde 1800. Você entende? Se você pegar La Salette, você entende a igreja de hoje. Não tem nada de novo. Os erros todos, as besteiras todas. Tá lá. Você vai entender a ira de Deus. Como é que acontece a ira de Deus? Está lá escrito. Né? Cara, né? Se você pega Fátima é continuação de La Salette, presta atenção. Se você pega Fátima, depois você pega teve uma outra grande na Espanha, Garabandal, é continuação. Pega, leia a mensagem, leia o que está sendo escrito. Depois, se você pega Medjugorje, você vê que é continuação. É uma profecia. Ou seja, é uma manifestação do Deus vivo falando. Só que ele usou, em vez de um profeta humano vivo, vamos chamar assim, ele está usando Nossa Senhora e os videntes. Vidente nada mais é que um tipo de profeta. Quer ver com os olhos? Profeta vê com os olhos. Tem, né? Você pega lá Ezequiel, pega lá Daniel, viam com os olhos e escutavam com os seus ouvidos. Às vezes por de fora e às vezes interno. Ou seja, os videntes na verdade são profetas, né? Então, queria deixar esse jeito. Vocês têm que aprender para ver uma aparição é verdadeira ou falsa. É fácil se você souber o que as outras falaram, porque Nossa Senhora está continuando esse bate-papo do céu com a terra, e aí você vai entender, né? A maioria das pessoas só consegue ver esses tipos de profecia, mas Deus tem chamado muitos profetas e eles estão falando. Presta atenção. Ainda digo mais, nos últimos tempos ele fala que terão 2 grandes, que são as 2 grandes testemunhas. E eles são 2 grandes profetas. E geralmente um profeta não é alguém que não é um sacerdote. Raramente é, tá? Geralmente ele está fora da estrutura para poder falar da estrutura, do que tem que ser consertado, né? Quando você pega o profeta e depois bota ele dentro da estrutura, ele tem que se calar, porque ele tem que ser obediente à estrutura. Deu para ver por que o profeta geralmente é fora, né? Porque para ele ter a liberdade de falar aquilo que Deus lhe manda falar. Entende? A irmã Lúcia de Fátima, depois que ela foi para o convento, depois quase ela não fala, porque ela tem que estar em obediência. Falou umas 3, 4 vezes. Acho que a última vez que ela falou foi em 1947. Acho que foi. Depois ela nunca mais falou. Mas ela apareceu em 1980 ou em 70. Não sei se aquela irmã Lúcia é a mesma que foi vidente.
Fica a dica, de um profeta para outro. Por que eu falo isso? Porque ela mudou o seu discurso, e Deus não muda o seu discurso. A pessoa, o queixo era diferente, o nariz era diferente, a cara era diferente, tudo era diferente, mas tinha o nome de Irmã Lúcia. Mas fica a dica, né? Presta atenção, porque a irmã, né, a irmã Lúcia falou até 1947. Depois, né? Deus não muda, Deus é fiel, né? Eu vou falar para a aqui que isso já vai gerar um bafafá horroroso. Mas, né, a verdade tem que ser dita, né? O povo, como Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento. Tá bom? Paz e bem.